Pessoal, de volta com mais Conexão Unipam. E olha só quem está aqui com a gente, a professora Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Larissa, mais uma vez, por poder estar falando um pouquinho mais sobre livros para vocês. Hoje de volta, a dica cultural. Qual é a dica deste final de semana? Bom, para esse final de semana eu separei um livro muito bom que se chama Para Sempre Alice. Eles fizeram até uma adaptação para o cinema e cuja atriz ganhou o Oscar, que foi a Julianne Moore, né, do mesmo Para Sempre Alice, também baseado no livro. The most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. É um livro, Mônica, que ele fala sobre, ele tem uma temática, né, diferente, fala sobre a doença do Alzheimer, que acomete, né, muitas pessoas, mas é um Alzheimer precoce. Conta pra gente como é essa história, o desenrolar dela. Bom, para começar, o texto ele se inicia com a história da Alice, que é uma professora de Harvard, de linguística, né? Então, para nós que achamos que sempre pessoas que não exercitam o cérebro é que vão ser acometidas pelo Alzheimer, justamente o contrário, né? É uma pessoa que trabalha com a parte cognitiva, estuda sempre e, de repente, é diagnosticada com a doença, com o Alzheimer precoce, e aí se vê numa situação muito complicada, porque como é que ela vai lidar? Se ela sempre trabalha com a inteligência, com a memória, com o raciocínio, o que vai ser da vida dela daí para frente? Então, o texto todo passa nos mostrando a adaptação da Alice, desde o momento que ela conta para os filhos, até a adaptação da sua vida, até que ela não consiga mais se lembrar de quem ela é, ou de quem... né, são as pessoas, quem são as pessoas que estão ao seu redor, os filhos, o marido. I have Alzheimer's disease, early onset. God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. Stethoscope, Millennium, Hedgehog. E é importante você comentar, né, Mônica, sobre esse aspecto que ela exercitava o cérebro dela, porque a doença pode ser hereditária, né? Sim, no livro chega um momento, quando ela é detectada com a doença, que os filhos também resolvem fazer o exame para ver se eles carregam o gene que transmite a doença. E uma delas é diagnosticada afirmativamente que vai desenvolver a doença e uma outra não. E a Alice, que é a personagem, né, da qual nós estamos falando, ela começa a se lembrar também. A mãe morreu cedo, morreu jovem, mas o pai tinha momentos de demência que ela atribuía ao alcoolismo. Mas que depois que ela foi diagnosticada, ela começa a pensar, será que ele também não teria o mesmo problema? Né? E se tivesse sido diagnosticado, será que a vida dele não teria sido diferente? O que eu acho importante que nós observemos aqui com esse livro é a delicadeza com que a autora trata desse problema. É uma doença séria que precisa da compreensão dos familiares, porque o paciente, quando descobre que tem a doença, ele já imagina como é que vai ser a perspectiva dele dali para frente. Que tipo de vida ele vai ter a partir do momento que ele não tem a memória mais, que ele não tem as lembranças, que ele não vai saber o que é uma porta, para que serve uma porta, que são coisas comuns no nosso dia a dia, para eles não. E como é que a família, o apoio que a família vai precisar também para superar o problema. Então, a Lisa Gênova, ela é uma neurocientista que lida muito bem com esse assunto e passa de uma forma muito sensível. Como é que as pessoas do livro lidaram com o problema da Alice e aí nós entendemos o porquê para sempre Alice. Porque apesar dela perder a memória, em algum lugar ali dentro, aquela Alice ainda vai existir. Ela não se lembra, mas os outros que estão no seu entorno, né, que convivem com ela, vão se lembrar e vão tentar trazer as memórias da Alice que ainda existem. I am not suffering.
I am struggling. Struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. Muito legal. A Lisa, né, ela gosta desse tipo de temática, por ser neurocientista. Tem até um outro livro, né, Nunca Mais Raquel, que também trata não sobre uma doença, né, como mal de Alzheimer, mas sim sobre uma história que, depois de um acidente, a personagem ela passa por algumas dificuldades, né? Isso. Porque como neurocientista, ela investiga essas questões da memória, do funcionamento do cérebro. Então, investigando pacientes com esse mesmo problema, ela cria uma personagem, que é a Raquel, que sofre um acidente, que perde parte da massa encefálica e que desenvolve negligência esquerda, ou seja, o cérebro dela não reconhece a parte esquerda do corpo. Então, todo o texto é sobre essa personagem tentando recuperar os movimentos, fazendo com que o cérebro reconheça que existe o lado esquerdo do corpo dela. Também muito interessante e muito sensível. Muito bom, Mônica. Pessoal, então fica aí a dica para Sempre Alice, tanto o livro quanto o filme e também o livro da mesma autora, Nunca Mais Raquel. Mônica, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua participação. Prazer foi meu e espero que vocês gostem da sugestão para o final de semana. Com certeza, nós adoramos. Pessoal de casa, eu já vou ficando por aqui, o Conexão já está acabando. A todos vocês um forte abraço, um excelente final de semana e a gente se encontra no próximo Conexão. Até lá!